Eu sei que esse é um assunto bem abrangente. A vontade de Deus é realmente um dos temas muito importantes da teologia cristã, né? E nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e texto conhecido que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Romanos. Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, outras traduções pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só, o que Paulo está querendo aqui, queridos? Paulo está falando para os cristãos de Roma sobre a responsabilidade que eles têm, que nós hoje como igreja temos com a nova vida, uma nova vida em Cristo, nossa transformação. Então ele fala que agora nós temos que apresentar, e tem outro texto dos Romanos mesmo, se não me engano, Romanos 6,13, que fala que assim como nós usávamos os membros do nosso corpo para o pecado, nós devemos usá-los agora como um instrumento de justiça. Romanos 6,13 fala sobre isso. E ele está falando a mesma coisa aqui nesse versículo primeiro, né? Apresente os seus corpos como um sacrifício vivo, porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram mortos, eram animais mortos, mas aqui somos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, culto espontâneo, de livre e espontânea vontade, racional. E não vos conformeis. Essa palavra conformar aqui, ela tem alguns significados. Conformar de satisfeito, de satisfação, mas aqui também conformar no sentido de tomar a forma, né? Não usar a forma. Não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma, ou a forma, de palavra bem parecida no português, né? A forma ou a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação. Sabe, a vontade de Deus é algo que Deus revela. Para quem que Deus revela a sua vontade? Ele revela a sua vontade para aqueles que querem viver debaixo dessa vontade, né? Para aqueles que realmente estão dispostos. Claro que Deus não vai revelar a sua vontade para apenas aquele que tem curiosidade de saber a vontade de Deus, mas não tem compromisso para viver a vontade de Deus. Então não é para curiosos, mas para aqueles que querem, né? Para aqueles que querem. Hoje em dia as pessoas elas querem ser religiosas. Elas querem ser religiosas, elas querem ter uma aparência de piedade religiosa, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, escreve sobre isso, que a nossa vida com Deus não é aparência de piedade, não é aparência de piedade, também não é rigor ascético, né? Aquele ascetismo religioso, aquela coisa da pessoa se martirizar, tem que sofrer para agradar a Deus. Não é isso, nossa vida com Deus não é nada disso. Nossa vida com Deus não é nada disso. Mas nossa vida com Deus é uma submissão plena à vontade de Deus. Deus é soberano, amém, queridos? A gente cantava uma canção antigamente: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Quem lembra dessa aí?
a terra era sem forma e vazia. Tem alguns que lembram aí, né? Levante a mão, você que conhece. Espírito nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. E se Ele é soberano, então é digno de que nós possamos seguir a sua direção, seguir a sua vontade. Ele sabe para onde está indo, Ele sabe o que está fazendo. Nós, na nossa própria vontade, nós podemos tomar muitas decisões erradas. Por isso que Jesus orou, queridos, numa das orações lá, Jesus fez, Mateus 6, quando Ele ensinou seus discípulos a orarem, uma das frases poderosas da oração que Jesus nos ensinou é: seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. No céu não tem nenhuma desordem, no céu não tem nada que possa estar fora da vontade de Deus. Tudo, minuciosamente, está debaixo, está seguindo o conselho, como disse Paulo lá em Efésios, o conselho da vontade de Deus, o conselho do Senhor prevalecerá, a vontade do Senhor prevalecerá. Por isso, seja feita a tua vontade aqui na terra. Essa é a oração ainda que os céus estão fazendo, que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Foi a oração que Jesus nos ensinou, foi a oração que Ele nos ensinou a fazer. Então nós podemos errar seguindo a nossa própria vontade. Sabe quando nós pensamos, nossa alma, ela tem três digamos assim, três faculdades, né? Mente, vontade e emoções. A mente é o pensamento, é a sede da nossa razão, né? Sentimentos são nossas emoções, nossos sentimentos, alegre, triste, com raiva, amando, né? Emoções. Mas nós temos também a vontade que é o firme propósito, é o poder de tomar decisão, de fazer escolha. E é nessa vontade própria nossa que nós erramos, que nós fazemos escolhas erradas, que as pessoas fazem escolhas erradas, seja no governo, seja dentro da família, seja na sociedade civil, eclesiástica, enfim, em todas as áreas, as pessoas tomam decisões erradas por causa da sua própria vontade, por não conhecer a vontade de Deus, por não conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a vontade soberana de Deus, não é? Vamos ver aqui algumas verdades sobre a vontade de Deus. Vamos ver aqui algumas verdades, acho que dá para colocar lá no telão, né? Sobre a vontade de Deus. Primeira verdade é que realmente as Escrituras declaram que Deus tem um propósito claro, bem definido para nossas vidas. Você sabia que Deus tem um propósito bem definido para a sua vida? Amém, queridos? Deus não errou. Deus não tem um plano mais ou menos. Deus não tem plano A para um e plano B para o outro, né? Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E a Bíblia fala que antes que nós existíssemos, Deus já tinha esse plano, Deus já tinha esse propósito. Inclusive, um dos livros da Bíblia, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, o desejo, a vontade, o propósito do Senhor prevalecerá, dizem Provérbios, né? Então Deus tem um plano específico definido para a nossa vida. Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho em que você deve seguir. Para cada área da sua vida, Deus tem um plano. Olha para o irmão mais bonito aí do seu lado e fala aí: Deus tem um plano especial para você. Amém? Nós precisamos viver debaixo desse plano. Deus tem uma vontade clara para nós. A vontade de Deus é nos prosperar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, lá em Jeremias.
pensamento de paz e não de mal. A vontade de Deus é boa, como disse em Romanos, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vontade pode ser imperfeita. Ela pode ser imperfeita por causa da nossa queda. Quando nós caímos, o homem desobedeceu. Então, tudo bagunçou na nossa vida. Nossa vida ficou em desordem. Pensamentos em desordem, sentimentos em desordem, vontade desordenada. Mas nós estamos aqui colocando tudo isso em linha com a vontade de Deus. E as coisas começam a dar certo na nossa vida quando nós alinhamos com a vontade perfeita de Deus todas as áreas da nossa vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Segundo lugar, Deus quer que saibamos qual é a sua vontade para nossas vidas. Deus quer que a gente saiba. Olha aí, tem muita coisa que Deus quer que a gente não sabe. Tem muita coisa que é a vontade de Deus para nós, mas a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não ora. Se a gente não ora, Deus não faz. Se Deus não faz, nós não experimentamos. Olha o que fala em Efésios. Por essa razão, Paulo está orando aqui pelos cristãos. Ele sempre ora pelos cristãos nesse sentido. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha aí, queridos, né? Qual a vontade do Senhor? Às vezes, para a pessoa tomar decisão. Eu vivi um tempo na igreja solteiro, né? Uns 10 anos. E eu tenho 21 de casado, né? Mas essa era uma das áreas que eu precisei depender muito de Deus, muito. E às vezes tomava algumas decisões erradas e tal. E às vezes por tomar uma decisão errada, por vontade própria talvez. Eu lembro que antes de casar com a minha esposa, eu fui noivo com outra pessoa, né? Não deu certo, porque com certeza não era a vontade e a direção de Deus. E as pessoas, elas vão tomando decisões. Ah, não, eu sou dono do meu nariz, eu mando, né, nas minhas emoções, no meu sentimento, na minha vontade, eu mando na minha vida. E aí as pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas. E aí depois, Deus, pela sua grande misericórdia, bondade, vai, às vezes, trabalhar para consertar erros que nós tomamos, de decisões que nós tomamos, decisões erradas. Mas Deus é misericordioso, amém, queridos? Vamos dizer isso? Deus é misericordioso. Glória a Deus. Quem é solteiro aqui ainda? Diz para ele aí, tem esperança para você. Amém. Tem esperança. Terceiro, a vontade de Deus é geral. Agora, se você está de dentro da vontade de Deus para viver solteiro para o resto da vida, amém, querido, é o melhor lugar, é o melhor plano, é o melhor propósito, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Então glorifique a Deus aí, vai sempre buscando a vontade de Deus. Terceiro lugar, a vontade de Deus, ela é geral, ela é contínua, ela é para a vida toda, vitalícia. Isso inclui todos os homens de todas as idades, todas as épocas. Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente. Olha só, queridos, Deus tem um propósito de guiar a nossa vida. Deus tem esse propósito. O Senhor te guiará continuamente e te fará, ou te fartará até em lugares áridos. Quem crê nessa promessa, diga amém. Fortificará os teus ossos, tu serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falharão. Olha, você crê? Promessa de Deus. Isso para quê? Para aquele que anda buscando a vontade de Deus para a sua vida, que anda debaixo dessa direção da vontade de Deus para a sua vida. A nossa vontade, eu não sou psicólogo, né?
Eu estudei uma especialização chamada psicopedagogia, mas é na área de ensino de criança, né? Diz os psicólogos que a vontade, ela é a faculdade da nossa alma mais poderosa, porque a nossa vontade, ela pode até subjugar a nossa consciência. A nossa consciência é que diz o que é certo, o que é errado, o que nos acusa, isso aqui pode ser mal, isso aqui. A nossa consciência é uma lâmpada de Deus que acende, verde quando o sinal de Deus é verde, é vontade de Deus, vermelho quando não é. Mas as pessoas às vezes elas ignoram até a sua própria consciência e por causa da sua vontade elas fazem coisas erradas. Está entendendo? Então a nossa vontade, ela é traiçoeira, ela é perigosa, mas a vontade de Deus, ela dura para sempre. Ela é o melhor de Deus para a sua vida. Quando nós andamos debaixo da vontade de Deus, queridos, nós vamos ser felizes nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos no dia a dia, porque nós não vamos escolher baseado em sentimento, baseado em vontade própria, baseado na nossa razão. Nós vamos estar escolhendo de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Deus tem o melhor para a sua vida, em todas as áreas, seja na sua família, seja na vida financeira, seja em qualquer decisão que você estiver tomando, nos negócios, decisão de ir para outros lugares. Coloca isso diante do Senhor, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus vai te abençoar. Em quarto lugar, a vontade de Deus, ela é incondicional, ou seja, ela não muda por causa dos nossos tropeços. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, isso significa alguém que está saindo do caminho, né? Alguém que está saindo do caminho. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: não saia do caminho, ou dizendo: este é o caminho, ande por ele. Quando te desviarem para a direita, desviarem para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz que vai dizer: não saia do caminho correto. Este é o caminho, ande por ele, porque as pessoas podem se afastar do caminho, podem escolher tomar decisões erradas. Então, a vontade de Deus, ela é incondicional, mesmo a despeito dos nossos tropeços, das nossas falhas. Talvez você possa pensar assim: mas eu falhei na minha vida, será que o plano de Deus na minha vida vai se consumar? Será que Deus ainda mantém o seu propósito firme, ainda mantém a sua vontade de me abençoar, se eu já falhei? Eu quero dizer, meu irmão, Deus não muda, o plano de Deus prevalecerá, diz a palavra do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito, o projeto do Senhor prevalecerá para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em quinto lugar, quinta verdade sobre a vontade de Deus: a vontade de Deus, ela é específica, ela é particular e ela é proveitosa para nós. Josué diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido em tudo o que você fizer. Será bem sucedido em tudo. Olha aí, irmãos, que promessa poderosa de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é específica às vezes para uma pessoa. Tem coisas que a vontade de Deus, ela é abrangente para todo ser humano. Por exemplo, Deus quer que todos sejam salvos. Isso faz parte, a vontade de Deus, ela é abrangente para todo ser humano. Mas a vontade de Deus, ela é específica. Tem coisas que Deus só pede para os crentes, né? Só pede para os crentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome e tal, se humilhar. Tem outras situações que Deus pede só para a igreja, só para os crentes. Mas a vontade de Deus pode ser também particular. Por exemplo, tem coisa que Deus pede só para mim. Eu não posso fazer disso uma regra para todo mundo. Deus falou comigo. Então, se Deus falou comigo, eu não posso dizer: você tem que fazer a mesma coisa, porque
Deus falou comigo que é isso que eu tenho que fazer. Mas Deus que falou comigo, para mim, né? Para o outro, talvez a direção seja outra, de acordo com a vontade de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Amém, queridos? Então é a vontade de Deus particular para cada pessoa também. Vamos ver aqui como podemos conhecer a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Quantos querem conhecer a perfeita vontade de Deus? Amém? Vamos lá. Uma das maneiras de conhecer a perfeita vontade de Deus é através da palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia aí? Tem umas que estão no celular, né? Tem umas que estão na impressa aí, né? Amém, queridos? Olha aí, ó. A gente ama a palavra de Deus porque a palavra de Deus é o conselho de Deus para nós. E nós lemos a palavra de Deus e Deus direciona. Tem uma das coisas que nós vemos na Bíblia, um homem, um rei chamado rei Josias. 2 Reis capítulo 23, versículo 3. Fala: então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, de todo o coração, de toda a sua alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro. Qual era o livro? O livro que o Ilquias achou, o sacerdote achou um livro. Fazia tempo que ninguém lia a Bíblia em Israel, fazia tempo que ninguém consultava a palavra de Deus. Quando o rei, o pai dele era perverso também, desobedeceu a Deus. Então o rei Josias, quando ele leu, o sacerdote leu para ele, ele disse: meu Deus, nós estamos tudo errado, nós estamos totalmente fora do propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque é aqui que tem o conselho de Deus. Então ele levou todo o povo, e diz aqui que ele decidiu buscar de todo o coração, de toda a sua alma, e confirmar as palavras desse pacto, que diz aqui, onde estavam escritos no livro, e todo o povo aderiu a esse propósito, aderiu a esse pacto. Geralmente Deus não fala conosco com uma voz audível, mas Ele fala quando você está tirando o seu tempo com Deus, lendo a palavra de Deus. Às vezes você está lá, tirando o seu tempo com Deus, lendo a palavra, lendo um texto, e de repente vem aquela intuição no seu coração, na sua mente, no seu coração, de algo que precisa mudar aqui, né? Ou na família, ou em áreas da sua vida. E aí Deus fala com você através de um texto, de uma palavra, de um versículo. Quantas vezes Deus já falou comigo no meu tempo sozinho com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes Deus fala com você? Às vezes é a palavra de Deus. Vamos ver outros pontos aqui como Deus fala. Como podemos conhecer a perfeita vontade de Deus? Diga comigo: através da palavra de Deus. Amém? Porque através da palavra de Deus, eu não sei se tem isso no slide, segundo as Escrituras, a vontade de Deus ela é muito abrangente para nós. Acho que tem no próximo slide aí, eu creio, né? É algo bem parecido assim. A vontade de Deus é que realmente aprendamos mais da sua palavra, que nós possamos realmente crescer na graça, crescer no conhecimento. Tem vários pontinhos aqui, acho que não tem no slide aí, muito importante, aonde a palavra de Deus vai nos direcionar para essas áreas da nossa vida, onde nós vamos crescer, amadurecer, nos tornarmos, sairmos de uma pessoa que é um bebê espiritual para um adulto na fé, né? Para uma pessoa madura espiritualmente. Nós vamos sair de um cristão carnal para um cristão espiritual. Nós vamos sair da posição de um cristão fraco na fé para um cristão forte na fé. Cadê os fortes do Senhor aqui? Aleluia. Através da palavra de Deus, nós vamos descobrir a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Segundo lugar, como conhecer a perfeita vontade de Deus? Através da oração e do jejum. Olha só, irmãos, muitas vezes Deus falou através da oração, para homens que tiravam tempo de oração, mulheres que tiram tempo de oração. E eu sei que aqui nessa manhã tem homens e mulheres que são homens e mulheres de oração aqui nesse lugar. Glória a Deus. Tem.
E nós estamos inclusive nesses dias de jejum, irmãos, 21 dias, vai terminar, o último dia é domingo, não é? Não é para a gente ficar com contagem regressiva aí, né? Mas 21 dias de jejum abençoados, desde o dia 22 de maio até o dia 22 de abril, né? Até o dia 12 agora. Dia das Mães ainda é dia de jejum ainda. Aí você vai planejar o seu jejum nesse dia, Dia das Mães, né? Tira logo cedo, aí você já vai para o almoço depois com a mãe, né? Tal, com a família. Se programa aí do jeito que você programar. Mas é muito importante você entender, nós entendermos isso aqui, que a oração, ela é a chave. Eu quero até reforçar para você. De repente você diz assim: olha, eu estou fazendo um jejum dessa maneira. Amém. Coloca os nossos alvos diante de Deus. Nós temos alvos aí da Missão Paz. Nós passamos aí nos grupos de rede social aí. Os alvos da Missão Paz, os alvos da igreja local, os alvos da família. Nós colocamos isso, queridos, mais avivamento, mais crescimento, direção de Deus para a parte administrativa, né, pastor Paulo? Da missão, parte jurídica, administrativa, né? Essas coisas assim, e muito mais alvos da missão que nós temos aqui, alvos de crescer, multiplicar, expandir a obra missionária para o Brasil, dentro do Brasil, para as nações. Então, são alvos, nós temos alvos aqui da igreja local, queridos. Alvos tipo área administrativa também, área da célula, do crescimento, do discipulado, área missionária da igreja local, expansão dos trabalhos missionários da igreja local. Nós temos alvos pela família, onde nós estamos orando pela restauração familiar, pelo fortalecimento das famílias, os cônjuges, os filhos. Então tudo isso é alvo de oração nesses 21 dias de jejum, para nós colocarmos diante de Deus essas coisas, para que possamos alcançar e a cada dia ser uma igreja que está prevalecendo mais e mais, para a glória de Deus. Então esse é o nosso objetivo. Então, sem dúvida, uma das principais maneiras de descobrir a vontade de Deus é através da oração. Quantas pessoas às vezes dizem assim: olha, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei. Mas será que você já perguntou? Já perguntou para Deus? Eu não sei. Irmão, eu não sei o que Deus quer de mim. Mas será que nós já perguntamos para Deus o que Deus quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dirigir nessa área aqui, Senhor? Nessa área familiar, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo me comportar? Qual é a minha maneira de agir aqui para experimentar avivamento na minha casa? Até mesmo nos negócios, ministerialmente falando. Nós somos aqui uma igreja com uma visão de célula, de discipulado. Ganhamos almas e cuidamos bem delas. Cadê os ganhadores de alma? Amém? Estamos ganhando alma e cuidando bem delas. É isso que importa. Nós estamos aqui trabalhando, mas nós sabemos que qualquer ferramenta que a gente usa, é o discipulado, é a célula, tudo isso é muito bom, muito maravilhoso. Mas a oração e o jejum é o azeite. Amém, queridos? Que funciona, que flui para nossas células, que flui para os nossos discipulados, que flui para as missões, que flui para a igreja local. E aí as coisas começam a acontecer e começam a crescer mais e mais e mais e mais. Tem uma história na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão, mas não pediram conselho ao Senhor. Erro trágico. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles não pediram conselho ao Senhor. Eles caíram na cilada de um povo chamado Gibeonitas. Eles fizeram um tratado de paz com esse povo, e Deus tinha ordenado que era para eliminar o povo cananeu, era para eliminar da terra. Mas eles foram estratégicos e disseram que eles não eram de lá, que eles eram de outra terra, e queriam fazer um pacto com Israel, para servir Israel, e eles aderiram a esse pacto. Mas a Bíblia fala que eles não pediram conselho ao Senhor. Eles eram mentirosos, era um grupo de pessoas, era um povo mentiroso, que chegou lá com a estratégia para se livrar, porque eles sabiam da sentença de Deus para aquela terra, né? E eles foram enganados por causa disso. Muitas vezes nós podemos ser enganados pelos nossos pensamentos,
pelos nossos sentimentos, podemos ser enganados pela nossa própria vontade, ou até enganados por pessoas mesmo, quando nós não estamos orando, buscando a direção de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, em decisões importantes. O que nós vemos aqui, queridos? Que antes de tomar qualquer decisão, diga comigo, antes de tomar qualquer decisão, precisa orar. Diga comigo novamente, eu acho legal isso aqui. Antes de tomar qualquer decisão importante, precisa orar. Tem decisão que você talvez não precise orar. Vou tomar um lanche agora. É uma decisão. Precisa orar? Não, mas você toma um lanche, vai lá na lanchonete, compra, né? Mas as decisões importantes, não dá para tomar decisão sem Deus. Decisões importantes da nossa vida, é na área de negócios, é na área ministerial, é para viajar para outro lugar, para casar, né? Essas áreas aí e muitas outras importantes da nossa vida. Tem coisas que não dá para saber bem a direita. Peraí, não sei o que fazer, Senhor. O profeta entra no quarto, dobra o seu joelho, Jesus diz, ora em segredo, teu pai. Você vai sair de lá com a resposta. Amém, queridos? Vai sair de lá com a resposta. Eu lembrei agora de um irmão que contou uma história um dia desse, que ele disse que um discípulo dele chegou lá na casa dele chorando e tal. Aí ele ia, um monte de problema. Aí ele disse, irmão, ele colocou um som lá, uma música de adoração. Aí a pessoa ficou lá, me dá um tempinho aqui que eu só preciso resolver algo aqui, já volto aí para a gente começar. Aí ele voltou depois de 1 hora. Aí o irmão estava lá em pranto, já em lágrimas, chorando. Ele disse, pastor, eu já sei o que fazer. Já sei o que fazer. Muito obrigado. Ele nem deu nenhum conselho, né? Mas ele foi para a presença de Deus para a oração ali naquele lugar. E ele saiu com a resposta de lá, por causa da oração, porque ele buscou a presença do Senhor. Então jejum é se abster por um período de tempo de algo, seja comida, seja algo importante, uma atividade importante da nossa vida. Nós jejuamos comida mesmo, né? Tiramos algumas coisas importantes, tiramos refeições, depende de pessoa a pessoa, mas realmente o jejum é uma chave poderosa. Nós vemos na Bíblia homens, por exemplo, que jejuaram. Moisés, Deuteronômio 9:9, Elias, 1 Reis 19. Nós vemos Daniel, jejum, oração, Esdras, Neemias, o apóstolo Paulo. Não falta exemplos na Bíblia de homens que tomaram decisões importantes depois que eles oraram e jejuaram. Talvez tem hora que não vai dar para jejuar, mas vai precisar pelo menos orar. Amém? Orar e colocar diante do Senhor aquela decisão. Muito importante o jejum e a oração. Terceiro lugar, primeiro através da palavra, segundo através da oração e do jejum. Terceiro, através da submissão ao Espírito Santo. Como conhecer a vontade de Deus? Através da submissão ao Espírito Santo. E sabe que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente começa uma obra poderosa na nossa vida, na hora que nós nascemos de novo. Na hora que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele já começou uma obra de regeneração. Aqui ó, regeneração, não sei se tem aí ó, tudo isso o Espírito Santo faz na nossa vida, de regeneração, batizando no corpo de Cristo, fazendo de nós a morada dele, e assim por diante, nos sela com o seu Espírito, como diz em Efésios 1:13, e ele nos preenche, ou seja, nos transforma também pelo seu poder. Então Deus começou uma obra, e com certeza o Espírito Santo ele quer nos dirigir para decisões importantes da nossa vida, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo nos mínimos detalhes. Eu estou aprendendo a vida toda, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu estou aprendendo. Tem vezes que eu não sei ouvir a voz de Deus, como é para ouvir. Essa é a razão talvez de algumas decisões que a gente toma errada e depois tem que consertar e tudo no dia a dia, normal, nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ninguém sabe, né?
Mas com certeza, quando nós estamos buscando a presença do Espírito Santo, a direção de Deus para a nossa vida, o nosso amigo, o nosso conselheiro, ele vai nos levar para o melhor lugar desse mundo. Qual é o melhor lugar desse mundo? O centro da vontade de Deus. Amém? Não importa a sua posição social. Se a sua posição social pode ser lá embaixo. Tem hora que socialmente você pode estar em alta, outra hora você pode estar em baixa socialmente. Mas não importa isso. O que importa é que o lugar que você está é o momento, é o lugar da vontade de Deus naquele momento. Mas ali Deus vai te levantar. Amém? Para nos ensinar coisas. O Espírito Santo usa maneiras para nos ensinar. Ele vai falar conosco, ele vai dirigir. Não importa se você está aqui no posto do alto escalão ou se você está lá no último escalão de uma organização. Mas o importante é que o lugar que você esteja seja a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? É ali que Deus vai te honrar. É ali que Deus tem o melhor para você. Se você estivesse em outro lugar, socialmente pode ser bom, né? Na organização pode ser o melhor, pode ser o top dos top, mas fora da vontade de Deus vai ter problemas. Talvez seja o último do escalão, mas dentro da vontade de Deus vai ser feliz, vai ser abençoado. Quantos querem a vontade de Deus? É melhor do que qualquer situação boa que possamos desejar aqui nesse mundo. É o centro da vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Em quarto lugar, e o penúltimo aqui, como é que nós podemos ouvir a voz do Senhor? Eu quero ler aqui um texto antes de passar para esse ponto aqui, queridos. Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, não tem aí no telão: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Qual é a vontade do Senhor? Eu tenho que procurar compreender. Eu não sei, mas também não quero saber. Não, eu quero saber sim. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Qual a vontade do Senhor nessa situação aqui, ó Deus? Qual a vontade do Senhor? Abriu a porta aqui, Senhor. É um negócio, será que eu entro nesse negócio ou eu seguro? Qual a vontade do Senhor? O Espírito Santo quer dirigir naquele momento a sua vida, naquele negócio, naquela decisão importante. Em quarto lugar, como saber a vontade de Deus? Através das circunstâncias na vida. Queridos, uma pergunta que a gente pode fazer sempre para nós é: será que eu realmente estou andando? Será que eu estou sendo dirigido por Deus? Eu quero ser dirigido por Deus. Tem circunstâncias que acontecem na vida da gente que Deus fala muito conosco. Às vezes Deus fala através da palavra, através do Espírito Santo, como nós já estamos falando aqui, para sabermos a vontade de Deus. Mas às vezes Deus fala através de circunstâncias que acontecem na nossa vida no dia a dia. Tem coisa que acontece que não estava ali no seu script de acontecer. Situações que acontecem ali que você nem imaginava que ia passar por aquilo. Às vezes são situações negativas, são situações desfavoráveis para você, são desfavoráveis para nós, situações que realmente para nós é até constrangedora, é desfavorável, mas Deus está agindo naquela situação. Tem coisas que a gente não entende na nossa vida cristã, e nós não fomos chamados para entender tudo antes de acontecer o projeto de Deus para a nossa vida. Ele vai nos mostrar, tem coisas que Ele vai nos mostrar em parte. Os profetas nunca souberam bem o que ia acontecer, mas Deus mostrava só um vislumbre para eles, de coisas que iriam acontecer lá na frente. Daniel tentou descobrir muita coisa, e Deus disse: não, isso aqui está guardado para os últimos dias. Pronto, né? Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, a nós pertencem aquelas que foram reveladas. Então tem coisas que não dá para você entender, mas Deus fala por circunstâncias. Nós vemos, por exemplo, alguns exemplos aqui na Bíblia, sobre algumas circunstâncias que foi o próprio Deus que criou, circunstâncias que Deus criou. Por exemplo,
quando Abraão foi oferecer o filho Isaque para o sacrifício, como é que tinha um carneiro lá preso pelo chifre, né? Preso nos arbustos. Providência de Deus. Providência de Deus. E agora, o filho estava ali, vai morrer. Imagina o coração do filho, irmão. Não queria ser Isaque nessa hora. Alguém queria ser Isaque naquela hora ali, irmão? O cutelo está na mão do pai aqui. E o filho amarrado lá, em cima do altar. Meu Deus. Como é que estava o coração desse filho? O que ele estava pensando do seu pai? Não dá para entender, a Bíblia não diz tudo. Talvez o pai disse: olha filho, foi Deus que mandou. Bom, talvez o filho tinha maturidade para entender, Deus é Deus. Então, Senhor, estou aqui, como Jesus teve essa maturidade, né? Mas, de repente, a voz de Deus brada do céu e diz assim: epa, segura aí filho. Já estava lá com o cutelo ali preparado. Aí ó, olha para o lado, um cordeiro preso no arbusto, prontinho. Amém? Provisão de Deus, circunstância que Deus criou. Outra situação aqui, nós vemos, por exemplo, Moisés estava descendo o rio ali no cesto de junco. De repente, bem na hora, quem desceu para tomar banho no rio Nilo? A filha de Faraó, não é verdade? Bem na hora, ouviu o cesto descendo ali pela margem do rio, dos juncos, e a voz de uma criança chorando. Opa, ela disse: isso aí deve ser algum hebreu que escondeu, que deixou seu filho no rio. Aí ela se interessou, mandou a serva lá, pega lá, foi buscar. Era Moisés. Quem foi Moisés? Grande libertador do povo de Deus. Circunstância criada por Deus para aquele momento, para salvar o salvador do povo da escravidão, né? Deus criou essa circunstância. E mais um exemplo que eu quero dar aqui é sobre o apóstolo Paulo no Novo Testamento. O sobrinho dele ouviu uma conversa de uns líderes principais lá que estavam tramando matar o apóstolo, né? Tramando matar a vida dele. E aí, na hora certa, ele ouviu a conversa, ele parou e começou a escutar. Ele passou na hora certa, no lugar certo, ouviu toda a trama para prender o apóstolo Paulo e matar o apóstolo. E ele foi contar para as autoridades. Aí já tiraram o apóstolo que estava previsto passar por um caminho, já foi por outro caminho. Já foi providência de Deus. Foi Deus que providenciou. Eu quero falar uma coisa para você, queridos. Tem coisas que nós não entendemos mesmos, mas Deus está trabalhando na nossa história. Amém? Dá um sorriso para o irmão aí do seu lado. Fala isso para ele. Tem coisas que você não entende, mas Deus está trabalhando na sua vida. Vamos dar um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Eu leio aqui em 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. Assim Jotão foi e se tornou mais poderoso. Jotão se tornou ali mais poderoso, diz aqui, porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Esse texto é muito interessante, querido. 2 Crônicas 27, 6. Assim Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Ele sempre estava consultando o profeta, o sacerdote, a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Jotão foi se fortalecendo, porque ele dirigia seus caminhos, ele dirigia a sua vida segundo a vontade do Senhor. E o último ponto aqui, queridos: como é que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Através do aconselhamento e através do discipulado. Através do aconselhamento e do discipulado. Então veja, queridos, não tem realmente uma forma
sábia, muitas vezes, de tomar uma decisão certa na nossa vida, a não ser buscando conselheiros. A Bíblia fala aqui em Provérbios capítulo 24, 6, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Por isso, deixa eu te falar uma coisa interessante que tem aqui na igreja, tem em todo lugar, tem. Nós temos aqui um presbitério na igreja, amém? Presbitério local, tem presbitério nacional, PGN, Pastor Paulo. Nós temos isso porque tem conselho, tem conselheiros, e graças a Deus, ninguém vai estar tomando decisões monocráticas assim, por conta própria, sozinho, um líder tomando decisão sozinha. Por quê? Porque tem conselheiros, tem pessoas para orientar. Olha, isso aqui, que tal fazer desse jeito. São decisões importantes. Em todo lugar tem que ter essa multidão de conselheiros, porque diz isso que diz a palavra de Deus: na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros, em outra tradução diz, está a sabedoria. Na multidão dos conselheiros. Agora, é claro que conselheiros também pode falhar. Aqui tem uns pontinhos importantes sobre isso, né? Conselho, ele tem que vir de uma pessoa confiável. Provérbios 25, 19 diz que aquele que confia em pessoas infiéis é como dente quebrado e pé sem firmeza. Então tem que ver a fonte do conselho, de onde vem, né? É importante isso aqui. Também fala sobre que realmente uma pessoa pode dar um conselho errado, como o profeta Natan deu um conselho errado sem saber. Ele não sabia bem das coisas, mas ele deu um conselho: Davi, você tem que construir um templo para Deus. Não era a vontade de Deus para Davi naquele momento. Tanto é que Deus não deixou. O Salomão fez, porque Deus permitiu. Já era um projeto mais para frente, mas o profeta deu um conselho errado. Mas se a gente dá um conselho errado, a gente pode chegar lá e pedir perdão. Peraí, querido, te dei um conselho errado. Não é bem assim não, olha, eu estou aprendendo também, né? Eu estou crescendo, estou aprendendo. Não sei tudo, eu estou melhorando a cada dia. Mas nós temos que ter cuidado na hora que nós damos conselho. Cada cristão é responsável por procurar conhecer a vontade de Deus e realmente procurar estar debaixo da palavra. Por isso que é importante, irmãos, a gente sempre tomar decisões, perguntar para a liderança, perguntar para os nossos pastores, perguntar para o nosso líder, para o nosso discipulador. Nós vamos longe quando nós temos essa atitude. Não significa que os nossos líderes nunca vão errar conosco, não significa isso. Líder não é perfeito, líder também tem falhas. Qualquer líder, qualquer liderança tem falhas. E se eu tenho pessoas abaixo de mim, eu também sou falho, eu também tenho falhas. Mas eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero aprender mais. Eu quero realmente, às vezes a gente dá um conselho, você orienta, você cuida de alguém, você não faz tudo como é para fazer. Aí vem o seu líder que está acima de você e diz: olha, eu acho que aqui tem que fazer isso, 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 com sabedoria. E chega e vai orientando, e todos nós vamos crescendo, não é? Vamos crescendo. O marido, por exemplo, ele é a liderança da sua casa. Ele também tem falhas, às vezes a esposa, mas um conversa com o outro. Olha, um casamento é um conselho também, a esposa, o marido conversando, em nome de Jesus. E assim nós vamos experimentar a vontade de Deus. E quantos querem a vontade de Deus para a sua vida, diga amém, queridos.